muitos assuntos dessa semana. Pauta da população de rua, a discussão sobre IPTU, problema de moradia e ocupações irregulares, concursados. Qualquer um deles podia ser utilizado para fazer a discussão com você hoje. Mas quando eu ouço a Dona Maria, eu fico impactado. E isso exige uma atenção especial e é por esse o motivo do nosso vídeo de hoje. Não é a Dona Maria de verdade, o nome é fictício. E eu vou pegar emprestado o nome de Nossa Santa Maria para poder fazer a discussão sobre o vídeo de hoje. Semana bastante agitada, muito atendimento para poder realizar. E um caso chega conosco, um caso muito interessante. Mãe, pouco mais de 20 anos, um filho, uma filha menor, o filho, que é mais velho, com ligeira deficiência mental, precisando de atenção e atendimento do Estado e de atenção mais ampla, responsável pelo cuidado da sobrinha, cujo pai acabou sendo encarcerado por alguma atuação no processo criminal, sem casa para morar, porque desde cedo tem que cuidar da criança, que é a mais velha, não tendo para onde ficar, acabou indo para um local de uma ocupação irregular, no caso específico, Monte Oreb, tema da discussão, vou deixar aí o link para que vocês possam observar a causa em si, e é a preocupação de sempre, o que fazer, porque retirada sucessivamente de diversos locais, Dona Maria, não consegue trabalho, porque precisa cuidar da criança, não consegue nenhum benefício, porque se consegue trabalhar com carteira assinada, tem benefício cortado, e se conseguir o benefício, não consegue trabalhar de carteira assinada, e se consegue qualquer um deles, fica tendo que se desdobrar sobre manter os filhos, porque os filhos precisam de atenção, e ela se encontra naquilo que se chama de armadilha da pobreza. A Maria precisa de um piso, ela precisa de uma base para que possa ter condição mínima de se desenvolver e de desenvolver também o futuro de seus filhos. Esse é o problema que nós temos hoje. O caso da Maria resume uma situação de incontáveis pessoas. E o nome Armadilha da Pobreza não é nenhuma novidade, não é criação aqui nem do Carlos, nem do canal que nós possuímos. É uma discussão que já se encontra em nível mundial, inclusive os economistas Esther Duflo e Abhijit Banerjee discutem sobre isso, assim como diversos outros. Vou deixar o link de referência à matéria deles. Mas o problema é, sem a adequada atenção do Estado, no sentido mais amplo, incontáveis pessoas ficam presas a uma realidade de sofrimento, a um ciclo vicioso do qual ele não consegue sair. Então, se esse ciclo não é interrompido, o que nós temos é uma perpetuação da pobreza que acaba fazendo a implicação não só na vida daquela pessoa, como de seus descendentes, assim como de toda a coletividade. Eu já discuti situações sobre essa no Ocupações Irregulares Urbanas, já falei dele, vou deixar de novo o link, a respeito de um personagem genérico, que era o Amálgama. O Amálgama representava uma família que era composto de marido e mulher, casado ou não, que tinham 2 filhos e que não tinham formação superior, muito menos ensino médio, tendo dificuldade para poder se inserir dentro do mercado de trabalho, tendo que ganhar sobrevivência com todos esses custos. O caso da Maria é bem mais sério ainda, porque ele representa o extremo do extremo. E, sinceramente, ele realmente parte do meu coração, ele realmente me afetou grandemente. O pessoal que estava comigo e resolveu também atender e compreender a situação também ficou muito tocado com aquilo. Mais tarde, por final, a gente diz o que a gente vai fazer sobre isso. Mas o caso dela é realmente a síntese do abandono que o Estado brasileiro entrega para a população e a sociedade em si. E aí, quando a gente fala do Estado brasileiro, nós não estamos falando do governo A ou do governo B. A gente está falando do Estado em si. Porque a Constituição Federal entrega uma série de promessas em seu texto constitucional e nós não vamos tacar pedra aqui na Constituição pelo fato dessas promessas não estarem cumpridas. O fato é que o que se encontra na Constituição, principalmente em seu artigo 6º e seguinte, não são cartas de intenções,
mas sim obrigações que precisam ser cumpridas e observadas com responsabilidade pelos gestores de ocasião. Só que a discussão de política pública não se faz do dia para a noite. E a discussão de política pública exige um enfrentamento muito mais consolidado e intrincado do que uma mera discussão, como, por exemplo, a discussão nesse vídeo, a discussão meramente acadêmica. A realidade não é cor-de-rosa, ela é realmente multifacetada e o conflito de interesses entre os direitos sociais que precisam ser implementados e os interesses de todos os atores que estão envolvidos são muito maiores. Olha, por exemplo, a discussão que nós temos aí a respeito do retorno do programa Bolsa Família, ou das discussões sobre a implementação do Minha Casa Minha Vida, ou das discussões sobre a implementação de programas mais médicos, ou de qualquer outra situação que o governo federal esteja implementando. E pega o exemplo disso para qualquer política social que exista, tanto no estado, seja do Amazonas, seja em outro, assim como no município. A discussão, principalmente a nível federal, é que a implementação dessas garantias sociais, elas ainda são compreendidas por boa parte dos atores que integram a discussão de políticas públicas como gasto e não como investimento. Falar dessa maneira parece muito simples, até porque uma discussão sobre uma temática tão importante acaba ficando sendo maniqueísta. Quem quer implementação com investimentos sociais acaba compreendendo que a discussão sobre eles, que são extremamente urgentes, precisa estar necessariamente desconectada de adequações com relação à responsabilidade fiscal. Bom, não é esse o caminho. A propósito, até a própria discussão sobre o arcabouço fiscal, que é recente, pertence a essa semana, tem tratado sobre a implementação dessas responsabilidades que o Estado tem, mas de acordo com a própria realidade orçamentária e financeira do Estado. Algo que, de uma maneira bastante simplificada, as procuradorias, tanto do Estado quanto da própria Fazenda Pública, acabam apontando como sendo resumido no chamado princípio da reserva do possível. Tá certo? O Estado precisa fazer, mas precisa fazer de acordo com o que tem de suas próprias limitações. A grande questão sobre isso, além do Carapana que está passando bem aqui, a grande questão sobre isso é que nós já temos aí muitos anos desde a edição da Constituição e nós já temos aí tempo demais desde quando o Brasil se entende por república. E a implementação de fraturas institucionais dentro da sociedade brasileira tem feito com que determinadas circunstâncias que são odiosas acabam sendo perpetuadas ao longo dos anos. A esperança é que, pouco a pouco, essas idiosincrasias, se é assim que a gente pode falar, elas acabam sendo retiradas do nosso cenário constitucional. Por exemplo, essa semana mesmo o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo a declaração da inconstitucionalidade da prisão especial para quem tem curso superior, que era uma discussão extremamente segregacionista a respeito do processo de encarceramento que é válido para qualquer outra pessoa que esteja em infração criminal, mas que por uma razão extremamente elitista só se aplicava para quem tinha curso superior. O Supremo entende que isso é inconstitucional e acabou sendo retirado. E o que isso tem a ver com relação à nossa discussão? Tem a ver com relação à discussão de sempre. Se o Estado e seus atores compreendem ainda que medidas segregacionistas e sectaristas que continuam ainda enraizados dentro do organismo estatal brasileiro, você ainda vai ver perpetuação de políticas que são incorretas. Nós temos apontado aqui os programas de moradia, por exemplo, que acabam sendo, em resumo, apenas programas habitacionais e habitacionais para a população de baixa renda, fazendo com que aquilo que é entregue como política social, na verdade, é somente uma política de cala-boca, fazendo com que se possa entregar qualquer coisa como prestação de satisfação à atuação pública ou à atuação política de forma muito mais simples. Então, ao invés de resolver um problema, se está entregando com data máxima vênia, uma esmola para quem, na verdade, está precisando de algo muito mais. E daí você encontra resultados como esses que nós vemos essa semana. Dona Maria não precisa disso. Dona Maria, assim como diversas outras mães, assim como diversos outros pais, assim como diversas outras pessoas, precisa de algo muito mais sério, muito mais sólido, que possa fazer com que ele não esteja segregado
entendido como sendo um alijado que vai precisar da pena do Estado ou de qualquer outro representante institucional ou não, que vai um dia deitar atenção para eles. Um benemérito de forma profissional ou ainda transitória, seja no período eleitoral ou não. O que a Dona Maria precisa, o que a nossa sociedade precisa, é que a atenção do Estado ela seja efetivamente profunda e consolidadora de modificações na realidade social das pessoas. Isso me leva a colocar um ponto, eu coloquei aqui no nosso roteiro, que um dia um camarada me fez a pergunta: Carlos, para quem que tu fazes esses vídeos? E, sinceramente, eu não sei qual é o público-alvo, eu não sei para onde que eu estou querendo direcionar isso. O que eu talvez eu acabe pretendendo fazer seja, na verdade, conversar comigo mesmo, entendendo que certas situações merecem destaque, como é o caso dessa. Mas se isso se aplica ou é útil a você, muito bem. Deixa aí comentário conosco, faz as devidas observações ou críticas, elas são realmente muito importantes. Até porque o que eu estou falando hoje é resultado daquilo que eu observei nos comentários nos vídeos anteriores, e isso realmente é importante para a colaboração que tem que ser discutida aqui conosco aqui no canal. Mas eu acho extremamente importante o caso sobre políticas sociais e a implementação de modificações. Falo para vocês sem o menor problema, até porque eu sou produto disso. Meu pai estudou a vida inteira em escola pública. Meu pai é o penúltimo de diversos irmãos. E a única forma que pôde transformá-lo de uma pessoa que poderia estar isolada da integração socioeconômica como que se pretendia ter, para uma adequação mais próxima do que se entende como desenvolvimento, foi a educação. E esse aprendizado ele trouxe para os filhos. Eu sou o mais velho de 3. Então, assim, se tem uma coisa que modificou efetivamente minha vida, foi justamente a integração que eu pude ter através da atenção estatal mínima. Até porque boa parte, gigantesca parte da minha educação foi nas escolas públicas. Eu estudo desde a 3ª série do 1º grau, e olha, eu já estou denunciando a minha idade, porque não sei falar mais 1º grau hoje, em escolas públicas, o que me permitiu fazer efetivamente uma compreensão muito mais conectada com a sociedade do que eu poderia ter se tivesse estudado de forma diferente. Eu sou IEANO, eu vim do Instituto de Educação do Amazonas. E também vim da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, conhecida popularmente como Jaqueira, lá no centro de Manaus, que nos permitia fazer uma observação muito clara do recorte social que nós tínhamos e um choque muito grande entre aquilo que se via de tão lindo nos livros como aquilo que você via ali na frente, na Praça dos Remédios. Então, assim, o contraste entre ser e dever ser era extremamente evidente. Mas uma coisa eu posso pegar e registrar. Não fosse educação e atenção estatal que, em algum momento e de alguma forma, eu pude ter acesso, a minha vida seria completamente diferente. Assim como deveria ser completamente diferente a vida da Maria, assim como deveria ser completamente diferente a vida de todos nós. É o que o Max Roser, eu vou deixar o link para você, acaba falando a respeito dessa questão econômica de investimentos sociais. A ausência de preocupação consolidada em investimentos sociais faz com que nós estejamos matando nossos próprios ou futuros Einsteins. Imagine, tantas pessoas e tão pessoas maravilhosas nós encontramos. A Maria, por acaso, tinha seu filho mais velho, bem esperto, bem conectado, bem inteligente, apesar das suas limitações, e por isso que ela precisava de tratamento, mas ele me parecia muito além da compreensão e sagacidade de todas as crianças na própria idade dele. Com adequado investimento, não só ele, como qualquer outra criança poderia brilhar muito mais. E poderia estar produzindo muito mais, até porque o grande erro de determinada parte de nossa sociedade ou de nossa integração dentro das estruturas estatais é que tem pessoas que ainda compreendem de forma completamente absurda ou abjeta que desigualdade social é importante. Eu acho que essa questão merece um vídeo específico, merece uma discussão específica, e eu vou chamar parceiros para que possam discutir com vocês essa situação. Mas, de uma forma bastante simples, é muito simples para poder caber aqui nesse vídeo, desigualdade social enquanto política de Estado, ou então enquanto política de aceitação passiva, é algo extremamente esdrúxulo, para não falar absurdo, para não falar odioso. É óbvio que numa sociedade como a brasileira, calcada nesse processo de diferenciação, isso pode parecer um choque. Mas o fato é que esse processo de segregação que o Estado ainda continua promovendo faz com que essas vítimas continuem se proliferando aos borbotões. Por quê?
porque isso gera o ciclo vicioso que acaba gerando desigualdade atrás de desigualdade, atrás de desigualdade. Essa desigualdade faz com que muitas pessoas que poderiam estar produzindo, descobrindo a cura do câncer, descobrindo formas mais simples de geração de energia, descobrindo integrações econômicas, estejam, na verdade, se perdendo ou simplesmente morrendo. Essa é uma preocupação muito séria que o Banco Mundial já observou, vou deixar o link da matéria para vocês, mas que, na verdade, acaba sendo resumida de uma maneira bastante poética numa obra que eu já vi há muitos anos, que são Os Imperdoáveis, quando você tem o personagem principal, que é o William Money, falando sobre matar a vida de um homem. E quando você está matando o próprio desenvolvimento, você também está matando a vida dele. E o William Money disse que matar a vida de um homem é uma coisa infernal, porque, na verdade, você está tirando tudo que ele tem ou tudo que ele possa poder ter um dia na vida. A frase se aplica exatamente quando se nega desenvolvimento. No caso da Maria, o que nós não podemos é fechar as portas ou então fechar os olhos para o que está acontecendo, imaginando por aí que diversas outras estão na mesma situação. Nós estamos atendendo a situação dela e pela reserva que isso necessita, nós vamos comunicar tão logo quanto possível, eu falo isso com toda felicidade, quando nós conseguirmos implementar aquilo que é o mais importante, o mais básico. E é aquilo que a nossa legislação coloca de maneira bastante clara. Nós não podemos negar a ela, nem a ninguém, o sagrado e mais importante e inegável direito ao desenvolvimento. Esse foi o programa de hoje. Aguardo as manifestações e muito obrigado.